Boa tarde, sou a Emma do Grupo de Estudo de Filosofia de Fátima de Lisboa, GF Diniz Lisboa, e venho então falar aqui um pouquinho na nossa 10ª aula de estudo do livro de Filosofia Clássica de Ensino Médio. Portanto, a Filosofia de Fátima baseia-se aqui em 3 passos, como já é do conhecimento também de quem nos segue, mas para quem é a primeira vez nos está a ouvir, baseia-se no estudo do livro de Filosofia Clássica do Ensino Médio, no estudo da Filosofia de Fátima, portanto, da Cartilha de Fátima, de todos os livros também publicados que estão com acesso gratuito no site da Casa de Fátima, e nas ações sociais. Baseia-se nestes 3 passos. Hoje vamos dar aqui continuidade na página número 48 e eu vou partilhar a tela convosco para que possam seguir também a leitura. Isto é a minha 2ª aula. Como já tive a oportunidade de vos dizer na aula número 9, tudo isto também é uma aprendizagem para mim, que eu venho agora partilhar convosco, mediante também as pesquisas, os ensinamentos que eu tenho buscado e a procura ativa em informações e o gosto que eu faço também por aprender. E é isso que eu venho aqui partilhar convosco. Portanto, vamos aprender juntos. Vamos então aqui começar a compartilhar a tela. Já está aqui projetada. E iniciar a leitura na página 48. Dos nossos ódios e afeições. O temor, o desejo, a esperança jogam-nos sempre para o futuro, sonegando-nos o sentimento e o exame do que é para distrair-nos com o que será, embora então já não sejamos mais. Todo o espírito preocupado com o futuro é infeliz. Fazer aquilo para que és feito e conhecer-te a ti mesmo. Eis um grande preceito a miúdo citado em Platão. E cada um dos membros dessa proposição já nos apontam o nosso dever e traz em si o outro. Quem se aplicasse em fazer aquilo para que é feito, perceberia que é necessário adquirir antes de mais nada o conhecimento de si próprio e daquilo que está apto. E quem se conhece não erra acerca da sua capacidade, porque se aprecia a si mesmo e procura melhorar, recusando as ocupações supérfluas, os pensamentos e os projetos inúteis. Da mesma forma que a loucura não se satisfaz ainda que cedamos a seus desejos, a sabedoria, sempre satisfeita com o presente, nunca se descompraz consigo mesma, a ponto de Epicuro considerar que nem a previdência nem a precaução com o futuro são peculiares ao sábio. Montaigne, 1972. Isto aqui, portanto, o que dizem basicamente, é um erro preocupar-nos com o futuro, ele falseia a nossa imaginação, ainda que não saibamos o que se irá passar, e cria-nos ansiedade. Eu trabalho isso diariamente e é difícil, nós estamos sempre a fazer uma previsão, uma perspectiva de como algo irá acontecer ou ser, e caímos no erro de tirar relações precipitadas daquilo que se vai passar. E no fundo, se analisarem bem nas vossas vidas, acaba por isso nem acontecer, ou por acontecer de uma outra maneira. Portanto, acaba por tudo ser diferente daquilo que já idealizamos e até sofremos por antecipação, porque é o que nos acontece no nosso dia-a-dia. Devemos, então, tentar não fazer esses juízos
não criar uma expectativa por norma negativa, ou também, às vezes, positiva demais em relação a determinada coisa para não ficarmos decepcionados, não criarmos então aqui nenhum tipo de ilusão, seja ela boa ou má. Vamos ficar no aqui, no agora, a vida é para ser vivida no dia de hoje, no atual, e não é fácil, eu sei, contra mim falo, porque também me acontece isso, não é? Esforço-me pelo menos em cada vez fazer menos isso. E posso-vos comprovar até que já consigo extrair um sumo positivo desse meu esforço. Sinto-me mais pacífica, não vivo tanto o problema, vivo mais o dia a dia, mas não é fácil. Pronto, como costumam dizer, e é muito normal ouvirmos, nós temos que ser felizes hoje. Autoconhecimento, também falam aqui, é muito importante, mudar a forma como interagimos com as outras pessoas e a não dar importância ao que as outras pessoas pensam sobre nós. Investigar as nossas próprias profundezas, de modo a lidarmos melhor connosco próprios. O autoconhecimento é efetivamente muito importante. Quanto melhor nós nos conhecermos, melhor sabemos lidar ou prevenir-nos ou proteger-nos daquilo que possa vir, e ajuda-nos a saber atuar melhor em determinadas situações, até em determinadas decisões. Se nós nos conhecermos a nós próprios, tudo se torna mais fácil, tudo fica mais controlado, se é que podemos chamar controlado, porque nós, não, infelizmente ou felizmente, não temos o controle de absolutamente nada. O dia da manhã não nos pertence. Epicuro, como aqui também referiram, defendia que devíamos de viver com prazer e o que é natural e fácil de obter e evitar sofrimentos físicos e perturbações na alma. Não devemos sequer nos preocupar com a morte, pois enquanto vivermos ela não existe. Devemos viver uma vida sem perturbações. Ou seja, se nós vivermos com aquilo que é natural, com aquilo que é fácil de obtermos, com aquilo, como é que eu vos hei de explicar? Aquilo que está ao nosso alcance, sermos felizes com aquilo que temos. E eu costumo muitas vezes dizer isso. Saber viver com muito e saber viver com pouco, fazer o mesmo tipo de vida. É tudo muito mais fácil, é tudo muito mais prazeroso e sentimos-nos muito mais realizados e bem connosco. Porque se nós ansiarmos muito, eu quero ter aquele carro XPTO ou aquela casa de sonho que eu imagino, não quer dizer que nós não sejamos ambiciosos minimamente em melhorar a nossa vida e as nossas condições. Não é isso que eu estou a dizer. Não ansiarmos aquilo, não vivermos em função daquilo. Se eu tiver que ter algo, naturalmente ela há de chegar a mim. É assim que eu interpreto, é assim que eu tenho lido e penso que é o modo mais correto e aquilo que nos querem transparecer aqui neste livro de filosofia clássica. Portanto, já os nossos antigos tinham estes pensamentos e desmistificavam todas estas coisas. E é realmente muito interessante nós a lermos. Temos aqui também, aqui para terminar, a ironia socrática interroga para buscar um sentido oculto e desconhecido pelo homem, ancorado em crenças e dogmas. Lá está, desmistificar as crenças, a importância de desmistificar. A ironia moderna descobre o duplo sentido e com ele a realidade da verdade, a fragmentação e a fraqueza do pensamento, que não se consegue conciliar sem sistema. Ambos se aproximam na prática de duvidar e interrogar no valor que atribuem ao homem, na sua dignidade cimentada na liberdade de pensamento e, principalmente, no reconhecimento da sua fragilidade existencial.
aqui as tais interrogações, o tal questionamento que nos faz pensar e ir mais longe. Não podemos estar certos de nada. Temos aqui uma atividade que eu vou partilhar também convosco acerca desta matéria dada. Qual a diferença entre a ironia socrática e o ceticismo proposto por Pirro? A segunda questão, qual a diferença entre a ironia socrática e os seus múltiplos sentidos que se descobrem no pensamento moderno? Quais as formas de dogmatismo e verdades impostas por crenças ou pela autoridade que impedem as pessoas de pensar e manifestar suas opiniões? Como o ceticismo se apresenta hoje em relação a que as pessoas se posicionam como céticas? Portanto, há aqui uma série de questões que poderão efetivamente pensar. Deixa eu pedir aqui um segundinho. Então, estas questões que eu deixei aqui, portanto, também são sobre matéria que já falámos na aula anterior. Vamos então passar aqui para o tema da ironia moderna, que eu vou ler aqui um textozinho de Karl Marx, também bastante interessante. Entre os modernos, salientamos Marx e Engels, portanto, eles eram dois compadres, como os pensadores que exerceram a ironia ao longo de todo o seu trabalho teórico. Suas reflexões filosóficas e políticas aprenderam o escondido nas profundezas da estrutura do modo capitalista de produção e, ao vincular filosofia e história, restituíram à negação seu poder revolucionário. A ironia torna-se então instrumento para desmistificar o modo de pensar alienado, a fim de descobrir a verdade subjacente à ordem instituída, a verdade dos oprimidos, explorados e emudecidos, que mantém a sociedade em funcionamento com o fruto do seu trabalho, ao buscar no social a verdade da política e da história e nas classes a verdade da economia política. Os dois compadres Marx e Engels descobriram a ironia objetiva da história mundial, que faz aos homens outra coisa que eles esperavam e queriam, que traz aos homens outra coisa que eles esperavam e queriam. Aqui na ironia moderna, estes dois compadres, então, eram pensadores modernos, procuravam descobrir a verdade dos que trabalhavam para a burguesia e eram explorados. Faziam parte do proletariado. Aqui, alienação e ironia. Marx e Engels desenvolveram o conceito de alienação. No sentido filosófico, entende-se por alienação pelo processo ao estado em que algo ou alguém se converte em um indivíduo estranho para si próprio. A pessoa perde a real noção da sua identidade e do seu valor como indivíduo. Refere-se a um estado mental em que se aceita tudo sem questionar. É o oposto do pensamento crítico. E com a Revolução Industrial, o trabalho artesanal foi prejudicado. Ou seja, as pessoas com a Revolução Industrial deixaram de ser eles próprios a fabricar a matéria-prima em produto, a transformar a matéria-prima em produto final. Ou seja, um artesão que cortava o material e fazia uns sapatos, portanto, identificava-se com aquilo que estava a fazer. Portanto, começava o trabalho e acabava. E sobrevivia, e vivia, e ganhava o seu pão com o seu trabalho e o seu esforço. Mas tinha orgulho naquele material, no produto final, digamos. Tinha orgulho nos sapatos que fazia para vender. Porque identificava-se naquilo que tinha feito. Ou seja, com a Revolução Industrial, as pessoas começaram a trabalhar em série e quem, por exemplo, fazia o corte do material não era a mesma pessoa que colocava as solas, que colocava os atacadores, porque aquilo trabalham
é um trabalho seguido, portanto, cada pessoa só faz, no caso dos sapatos, por exemplo, estou a dar um exemplo simples para que seja bem perceptível, a pessoa só faz uma parte do sapato, não faz todo o sapato, ou seja, acaba por não se identificar naquilo que faz e, desta forma, vai perdendo a identidade. E como precisa de ganhar o seu dinheiro, faz e acaba por não questionar e nem sequer se identificar. Temos aqui um textozinho de Alienação e Ironia, que também fala um pouco sobre isso. Ao estudar a história económica e política da humanidade, Marx e Engels desenvolveram o conceito de alienação. Existem muitas formas de alienação e uma delas é a alienação do trabalho. Este conceito nos permite entender como a humanidade está sujeita a uma ironia, ou seja, a história aparente esconde o seu real significado. Podemos entender o conceito de alienação a partir do conceito de trabalho. O que é o trabalho? Desde os tempos mais remotos, o ser humano foi obrigado a buscar as condições de sobrevivência no planeta. Fez isso por meio da sua inteligência, utilizando sua criatividade e força física para produzir suas condições de sobrevivência. Foi isso que o diferenciou dos demais animais. O trabalho é o resultado do uso da capacidade criativa do homem para transformar a natureza e garantir sua sobrevivência. Ocorre que, ao trabalhador, o homem transforma o mundo e a si. Ocorre que, ao trabalhar, o homem transforma o mundo e a si, pois ao produzir coisas para si, ele acaba também se produzindo naquilo que produz. Ele se reconhece naquilo que faz, pois tem sentido e significado pessoal e coletivo. Por meio do trabalho, o homem busca e consegue sua identidade, pois reconhece naquilo que produz. Lá está o caso da produção de um sapato. Quem diz um sapato, diz um casaco. Os alfaiates, antigamente, eram eles que faziam os fatos e tinham muito gosto e identificavam-se e reviam-se naquilo que faziam. Hoje em dia, a roupa, é raro se ver um alfaiate a fazer um casaco. Pode fazer uma reparação, um remendo. Agora, fazer um casaco de raiz é muito raro, muito difícil e quando existe, são trabalhos muito caros porque as pessoas não conseguem produzir ao preço que uma fábrica produz. Portanto, as fábricas produzem muito mais e a muito baixo preço. O que acontece é que a qualidade não é a mesma e acabamos por ter que comprar muito mais peças durante X tempo. É o que acaba por acontecer. Com a Revolução Industrial e o surgimento das linhas de produção em série, há uma separação entre a criação inventiva do homem e a força que transforma a natureza. Os trabalhadores produzem coisas que não são frutos de sua capacidade criadora e inventiva. Eles apenas executam tarefas numa linha de produção. Quem pensou criativamente não realiza o que idealizou. Lá está, quem criou a peça não é a pessoa sequer que a vai fazer. Acaba por criá-la, mas efetivamente não a produz. E quem executa não pensou. Ocorre, portanto, a separação entre o pensar e o fazer. Quem pensa não faz e quem faz não idealizou o objeto que será produzido. Pior ainda, a linha de montagem não permite que o trabalhador domine todo o processo de produção, pois realiza apenas uma pequena tarefa na linha de montagem. Já não se reconhece mais naquilo que produz. Se antes, ao produzir um sapato, ele se reconhecia como um sapateiro, agora na linha de produção ele é apenas um operário. Uma peça na linha de montagem, se ele era reconhecido em sua comunidade por aquilo que fazia para garantir sua sobrevivência do grupo, agora ele é apenas mais um componente na linha de produção, que poderá a qualquer momento ser substituído, descartado e em seu lugar será colocado outro, que fará o mesmo trabalho que ele faz. Nisto se constitui a alienação. O ser humano se vê separado do que faz, do que produz, do significado daquilo que produz, já não o representa. O trabalho que deveria, como antes,
transforma o mundo para melhorar as condições de vida do homem. Torna-se agora um instrumento de dominação, de perda de sentido e significado da vida. Torna-se mais importante que o próprio ser humano. Torna-se fonte de lucro e exploração. O que é irónico nisto é que o trabalho, como força criadora de transformação da natureza para garantir a liberdade do homem, na sociedade capitalista, separa o homem do significado da sua existência, tornando-o incapaz de reconhecer-se naquilo que faz e a reconhecer seus semelhantes. Nisto se constitui a alienação do trabalhador. E é muito triste, porque isto é uma grande verdade e nós nem sequer paramos para pensar nestas coisas. Nós queremos criação de postos de trabalho, nós queremos trabalho, 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 mas nunca paramos para pensar que é como diz aqui, isto separa-nos do significado da nossa existência. Nós somos robôs, somos máquinas e muitas das vezes fazemos aquilo que nem gostamos. Por isso a importância de, às vezes não é o que se ganha, vale mais nós fazermos aquilo que gostamos e ganharmos menos, mas sermos felizes, sentirmos-nos bem ao fim de um dia de trabalho. E olhem que eu sei o que é que estou a dizer, porque neste momento, e muito graças a esta filosofia, eu estou a fazer por mudar o rumo da minha vida e começar a fazer uma coisa que tenho quase a certeza que me vai fazer sentir feliz e está baseada na ajuda ao próximo. Às vezes temos que parar e ver qual é o melhor caminho a seguir. Prosseguindo então aqui na leitura, a ironia está em que a realidade apresenta dois sentidos, um aparente e outro real, oculto do mundo astuto, por um discurso político, pela forma de pensar cotidiana, pela história linear sedimentada em factos cronológicos que assinalam as vitórias da classe dominante. A ironia está em que os homens agem a partir de certos objetivos para alcançar certos fins. Porém, a forma como as relações sociais se constroem e as ideias se produzem acabam gerando uma outra realidade, diferente do sonho inicial que moveu os homens para a ação. E é realmente uma grande verdade. Tenho aqui também um pouco do trecho da história da alienação. Eu vou só aqui compartilhar aqui a tela. E aqui estávamos a falar da Revolução Industrial e do que Marx defendia. Ele defendia o trabalho livre contra o capitalismo, defendia que o trabalho é uma atividade vital no processo de sociabilidade e que as pessoas precisavam de produzir os seus meios de subsistência. Por aqui o ecrã mais claro. É isso que nos diferencia dos animais, ter essa consciência do que vamos produzir. Com a Revolução Industrial, o trabalho artesanal vai dando lugar ao industrial e passa-se a produzir em grande escala, em série, e as pessoas passam a fazer parte de um contributo parcial. Lá está aquilo que eu vos estava a dizer. As pessoas passam a contribuir com parte numa escala grande, passam a ter uma contribuição mínima para executar o produto, neste caso, como tínhamos falado, ou os sapatos, ou um fato, ou mesmo um automóvel, como era o caso de grandes marcas conhecidas, em que deram emprego a muitas pessoas, mas que efetivamente as pessoas deixaram de se identificar no trabalho que faziam.
da matéria para um produto final. Portanto, as pessoas passam a fazer parte do contributo parcial na transformação da matéria-prima para um produto final e deixam de se reconhecer no trabalho e de se reconhecer como ser. O trabalho torna-se uma atividade alienada. No capitalismo são enriquecidos os proprietários e a ter lucros, e não só os bens de sobrevivência humana. Portanto, os donos destas empresas enriqueciam à custa, entre aspas, digamos, do trabalho dos seus empregados. Portanto, isto tudo contribuía para o enriquecimento dos proprietários. Marx lutou junto de Engels a favor dos operários e a exploração a favor dos operários e contra a exploração da força de trabalho. Ainda hoje, em pleno século XXI, existe, portanto, a desigualdade social. Não é bom para nenhum país a desigualdade social e por isso eu costumo dizer que, e fala-se muito na nossa filosofia, a filosofia de Fátima, a nossa filosofia de vida, fala-se muito em ajudar o próximo. Quanto melhor tiver o próximo, melhor estamos nós. Não é só dever do Estado ajudar estas pessoas que estão em situações mais vulneráveis, em situações de pobreza extrema, muitas vezes, é obrigação nossa olhar para o lado, olhar para o próximo e, se todos ajudarmos, garanto que temos certamente um país melhor. Isso não tenho aqui qualquer tipo de dúvida. Vou-vos ler então aqui História e Alienação. Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. E justamente quando parecem empenhados em revolucionar-se a si e às coisas, em criar algo que jamais existiu, precisamente nesses períodos de crise revolucionária, os homens conjuram ansiosamente em seu auxílio os espíritos do passado, tomando-lhes emprestado os nomes, os gritos de guerra e as roupagens, a fim de apresentar-se nessa linguagem emprestada, inteiramente absorta na produção de riqueza e na concorrência pacífica. A sociedade burguesa não mais se apercebe de que fantasmas dos tempos de Roma haviam velado seu berço. Mas, por menos heroica que se mostre hoje esta sociedade, foi, não obstante, necessário heroísmo, sacrifício, terror, guerra civil e batalhas de povos para torná-la uma realidade. E nas tradições classicamente austeras da República Romana, seus gladiadores encontraram os ideais e as formas de arte, as ilusões de que necessitavam para esconderem de si próprios as limitações burguesas do conteúdo de suas lutas e manterem seu entusiasmo no alto nível de grande tragédia histórica. Marx, 1977, portanto isto foi escrito por Marx. Se observarmos a arte, digamos, muitas estátuas, muitas peças, elas dizem-nos muito sobre aquilo que os trabalhadores queriam transmitir, ou seja, o que eles queriam gritar. Muitas vezes expressavam-nos desta forma. A ironia moderna destrói os novos mitos que se sustentam na pretensão de domínio e de poder, de uma razão capaz de tudo explicar e conter. Mostra o avesso das coisas, o que se oculta por trás de projetos de uma sociedade tecnocrática, os paradoxos de uma sociedade que concentra a riqueza nas mãos de poucos e geram as várias formas de violência que fazem parte do nosso cotidiano e que nos torna cativos. Ou seja, todos nós,
somos, como é que eu ia dizer, somos violentados sem nos apercebermos e somos cativos. É assim, nós precisamos de trabalhar para sobreviver e é muito bonito ver as empresas muito a crescerem, a desenvolverem-se e criarem muitos postos de trabalho, mas nós somos robozitos que andamos aqui e se não pararmos e pensarmos um pouco, vimos a vida passar neste contexto, neste rebuliço, nesta lufa-lufa de dias, nesta loucura. É isso que eu depreendo aqui desta mensagem, que já, esta mensagem que acaba por ser atual, uma mensagem de há muitos anos atrás e que é atual, continua a ser atual nos nossos dias. Deixo só aqui então um debate, para quem conseguir fazer em grupo, ou com os amigos, ou mesmo em família. Quais os sentidos reais e os sentidos aparentes para a política e para a história construídos pela sociedade segundo o texto de Marx? Qual a atualidade da análise de Marx na nossa sociedade? Como eu vos estava a dizer, isto é o que se passa nos nossos dias. Discuta as respostas com a turma. As regras para o debate encontram-se na introdução deste livro. E eu vou propor fazer também o debate na nossa próxima aula do estudo do GEF Diniz Lisboa, porque acho muito interessante trazermos este tema para a nossa aula, porque é um tema que estamos a viver e às vezes não nos apercebemos e não paramos para pensar. Vou então ler aqui um trecho da cartilha de Fátima que está disponível também no site da Casa de Fátima gratuitamente. Eu escolhi aqui o texto da página 68, a importância da aprendizagem. Porquê? Porque eu sinto-me muito bem aqui com a aprendizagem de filosofia, porque eu nunca estudei filosofia e sinto-me muito bem aqui com este estudo. Estou a gostar muito e estou grata por esta oportunidade. Portanto, eu acho que, na minha modesta opinião, nunca devemos de parar de estudar, devemos sempre buscar conhecimento. Porquê? Porque conseguimos abrir a nossa visão sobre qualquer assunto, ter uma opinião mais alargada. Então, eu vou ler aqui página 68 e 69, a importância da aprendizagem. Sempre é tempo de aprender. A Terra é uma grande escola na qual nos matriculamos para realizar determinado aprendizado. Ao longo da vida, temos lições das mais simples às mais difíceis e só levaremos daqui o que pudermos assimilar. É preciso que tenhamos a disposição de aprender. Talvez você não tenha tido a oportunidade de estudar tanto quanto poderia na escola. Talvez não tenha feito um curso superior ou mesmo tenha parado de estudar há muito tempo. Mas é sempre tempo de desenvolver-se. Leia mais, assista mais filmes, comentários ou entrevistas sobre temas que lhe interessem. Escute programas que tragam algum conteúdo bom, aprenda a tricotar. Nosso cérebro tem a contínua capacidade de transformação, uma plasticidade que podemos moldar desde que o exercitemos, mas é necessário reconhecer que cada um aprende de uma forma diferente. Há quem consiga captar melhor ouvindo, outros vendo, alguns fazendo. Descubra qual o seu método de aprendizagem e exercite sua mente. Einstein fala
que o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Qual o tamanho do seu universo? É uma questão curiosa e que eu vos deixo aqui para pensarem. Eu sempre gostei muito de aprender, gosto muito de ler, de ver vídeos, de ver filmes, e há um bichinho em mim que me faz sempre procurar informação. E às vezes até fico baralhada, mas isto não era assim, e questiono-me muito. Esta filosofia veio vincar aqui este gostinho que eu tenho pela aprendizagem. E posso-vos dizer que sinto-me muito feliz. Não sou sábia, nem tão pouco, mais ou menos. Nada sei. Ou seja, cada dia sei mais um bocadinho, mas há tanta coisa para aprendermos e em tantas vertentes. Há os que não gostam de ler, sim, como diz aqui, e muito bem, mas gostam certamente de tricotar, de fazer receitas novas. O importante é não deixarmos a nossa mente parar. Exercitar, exercitar, exercitar. Faz-nos muito bem, mantém-nos vivos e ativos. E é como também aqui dizia, o tempo passa e nós olhamos para trás e há quanto tempo eu não leio um livro? E o que é que eu acrescentei aqui no meu saber? Temos que questionar. Aprender não ocupa lugar. Aqui termino este estudo, espero que tenham gostado. Eu gostei muito, sou muito grata por poder partilhar um pouquinho e aprender convosco. E deixo aqui um desafio, porque faz parte da nossa filosofia de vida, a filosofia de Fátima, as ações sociais, porque são muito importantes. Isto não é só dizermos, eu quero que a pessoa melhore, eu gosto muito da pessoa, eu sou muito boa, eu só faço coisas boas, e então e pôr em ação. Temos que colocar em prática aquilo que lemos, aquilo que aprendemos. Se não pudermos fazer todos os dias, podemos fazer dia sim, dia não. Se não pudermos fazer esta semana, podemos fazer na próxima. Conta muito a nossa intenção, mas há sempre pôr em ação. E então, deixava-vos aqui um desafio que eu acho muito engraçado, que é, eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer comidinhas e doces. Não sei se já tiveram a oportunidade de acompanhar. Gosto muito de fazer refeições e também uns docinhos de vez em quando. E deixava aqui um desafio de procurarem uma receita simples de um docinho e irem entregar a casa ou de um familiar, ou de um amigo, ou de um vizinho que não mantém assim contacto já há algum tempo, que estão assim, ou pelos vossos trabalhos, ou por qualquer outra situação. Façam o docinho e vão lá entregar, assim como quem não quer a coisa, e digam que é um miminho de amor. Gostaram da ideia? Espero que sim. Então, está na hora de vos deixar, mas prometo voltar. Obrigada e até à próxima. Beijinhos, fiquem bem e sejam felizes.